essa é a terceira parte da live class, o olhar da Miranda sobre ingratidão, em que eu vou falar para você 10 formas de lidar com pessoas ingratas. Eu já falei nas partes anteriores a conceituação, a primeira parte foi a conceituação do que é ingratidão, tanto pelo Google, pelas pesquisas feitas, quanto pelo olhar da Miranda, o que eu penso sobre ingratidão. A segunda parte foi como pessoas ingratas agem e como que você pode identificar essa atitude ingrata para você se afastar. Porque pessoas ingratas vibram numa vibração baixa demais. E essa vibração baixa, dado que a gente atrai aquilo que a gente vibra e não o que a gente sonha, o que a gente deseja, o que a gente pensa, essa vibração baixa da ingratidão vai atrair mais situações análogas a essa vibração. Mais ingratidão, mais pessoas em vibrações baixas, mais situações de vibração baixa. E aquilo vai alimentando. Então é um bolo de vibração baixa que você aceita que entre na sua vida. Vale a pena? Não aceite pessoas ingratas na sua vida e também não seja a pessoa ingrata. Entenda o alinhamento que é feito com você daquilo que está na mesa para ser trocado. Está na mesa e os limites os quais você não ultrapassa. Só que o limite que você não ultrapassa, quem tem que impor é você. Não é o outro que vai ter que entender. O outro é o outro. Se ele entender, muito que bem. Seja bem-vindo, acesso concedido. Se ele não entender, acesso negado. Você é um Dom Juan de merda e, portanto, é nunca mais. Entendeu? O primeiro ponto que eu falei aqui da minha colinha sobre as formas de lidar com pessoas ingratas é desapegue. É exatamente isso. Se você for uma pessoa que vibra naquilo que eu acredito para minha vida, se você tiver valores inegociáveis próximos aos meus, não precisa ser exatamente igual, porque essa diferença também vai fazer com que você cresça. Talvez uma pessoa que tem um valor diferente do seu seja um valor que você vai agregar aos seus em algum momento, que você vai modelar, que você vai ajustar. Por isso que valores negociáveis é um assunto, é um tema seu que você precisa estar o tempo todo visitando. Para você ser um assunto que você domina. Você precisa dominar o assunto dos seus valores negociáveis. Então essa troca, esses valores negociáveis diferentes, eles são positivos também. Você consegue temperar isso, entender isso. E ajustar para você gerenciar isso. Então, se a pessoa for uma pessoa que tenha valores negociáveis parecidos com os seus, que tenha limites claros parecidos com os seus, que entenda os limites claros que você impõe, que respeite esses limites, que entenda até onde você consegue ir, o quanto você consegue correr ao lado, o quanto você consegue fazer. E se isso for importante e interessante para os dois, ótimo, acesso concedido. Pode sentar aqui do meu ladinho. Agora, se isso não for importante para os dois, se isso não tiver alinhado para ambos, tchau para você. E principalmente se você fizer algo por alguém, para com essa mania de ter barganha emocional. Isso é a criança que faz. Mamãe, você me ama, você não me ama mais, e se eu fizer você vai me amar mais. Isso é a criança que faz, que precisa da validação externa. Seja adulta, cresça. Se você fizer algo por alguém e essa pessoa não te der o que você imaginava em troca, aproveite isso para crescer, para ver se isso é sua, se é ingratidão mesmo do outro, se essa pessoa que é ingrata você não quer mais, se é só um desalinho, se é uma não percepção sua, uma expectativa muito alta sua. Entenda quais são os aspectos desse relacionamento, não personalizando, não personificando em relação às pessoas, mas olhando para a evolução, que é o objetivo do relacionamento no ser humano. É a gente evoluir. E se você pensar que o objetivo do relacionamento no ser humano é a evolução, mesmo uma pessoa de merda, um Dom Juan, vai te ajudar nisso. Porque se você encontrou um Dom Juan de merda na sua vida, você leu o meu livro e você conseguiu sair desse relacionamento, e você conseguiu fortalecer, você conseguiu ir para o mergulho no único sentido que faz sentido, você trabalhou a sua inteligência emocional, você trabalhou as suas expectativas de si, você conseguiu criar por conta desse relacionamento os seus limites claros, aquilo que você não vai mais fazer nos próximos relacionamentos. Você conseguiu entender os seus valores negociáveis, porque você entende aquilo que você não negocia mais por conta desse relacionamento. Caramba, esse relacionamento foi de um sucesso absoluto. Doeu? Bem-vindo à vida real, cara criança, cara animalzinho irracional. Você cresceu. Doeu. Mas você evoluiu, você tem limites claros que antes você não tinha, você tem valores negociáveis que antes você não tinha, não eram claros pra você. Não é que você não tinha, você tinha. Você só não tinha isso claro pra você ainda. Lembre-se, os limites claros e os valores negociáveis estão naquelas situações difíceis em que você tá, que são derradeiras, que você olha e você diz, agora é dar ou desce, agora não tem mais jeito. O que eu faço aqui? Esse jogo eu não jogo mais, eu vou levantar, vou sair, deu. E se precisar eu viro a mesa também, ninguém mais joga.
pego a minha bola e vou-me embora. E quero ver quem é que vai dizer que não. Isso é um valor, olha só, inegociável. É tão inegociável que a energia chega a mudar. Então para com essa barganha emocional de exigir que o outro seja grato pra você. Vai lá e assiste a live class sobre gratidão, criatura. Quem tem que ser grato é você. Para de buscar no outro. Essa última parte da live, eu deixei por último essa parte da live class exatamente pra gente trazer a nossa responsabilidade. Ou seja, eu até ensinei pra você o olhar da Miranda sobre gratidão, sobre ingratidão, a parte da conceituação. Eu falei como identificar pessoas ingratas, mas agora a gente vai trazer a responsabilidade pra nós. Onde nós estamos sendo ingratos? Porque é fácil a gente dizer que o outro foi, que o outro fez, que o outro. Para de olhar o rabo do outro. Olha para o seu. O único sentido que faz sentido é o de dentro. Enquanto você estiver olhando para fora, enquanto você estiver olhando para o outro, enquanto você estiver responsabilizando. Sabe por que a gente foge disso como o diabo da cruz? Porque dói. Agora o detalhe é o seguinte, o outro também foge, tá? Então quem é você para dizer que o outro está fugindo de dentro se você também está fazendo o mesmo movimento? Para com essa barganha emocional. O segundo ponto é gerencia suas expectativas. E esse é um ponto interessante. Gerenciar as expectativas, sim, é não esperar tanto do outro, mas tem duas outras expectativas que eu quero que você gerencie a partir de hoje. As expectativas de si. Não espere tanto de si, não cobre tanto de si. Não seja também uma Gabriela da vida, né? Eu nasci assim, vou morrer assim e dane-se o mundo. Não é isso. Mas é você evoluir, mas ser respeitosa com a sua evolução. Ser carinhosa com a sua evolução. E também não espere tanto de Deus. Que a gente coloca tudo, né? Ele vai fazer, ele vai acontecer, ele vai... Cara, pode até fazer e acontecer. Eu acredito que faça e aconteça, mas sempre vai ser através daquilo que você precisa aprender nesse momento. E se aquilo que você precisar aprender nesse momento tiver dor? Daí não foi de Deus? Como é que funciona? Olha o conflito. Olha o conflito, o entendimento. De Deus é só o que é bom? Até onde isso é real? Até onde isso é sustentável? Onde separa Deus, o que acontece que é intervenção divina daquilo que é livre-arbítrio nosso? Então gerencie as suas expectativas não esperando tanto de si, nem dos outros, nem de Deus. E o terceiro ponto é comunicação clara. Gente, todos os problemas do ser humano nascem na comunicação errada. E nós somos, ainda que nós sejamos os únicos animais que têm uma comunicação efetiva, a gente não sabe se comunicar. Acontece desde a infância. Eu explico isso no Seja um Assunto que você domina, principalmente entre a diferença de homem e mulher. Feminino, masculino, energia sexual e ambos são 4 live classes já salva. Assista lá para você entender como é a energia feminina no homem e na mulher, como é a energia masculina no homem e na mulher, como é a energia sexual, que é o que divide ambos, como as duas funcionam. Como você aproveitar essa magia, esse milagre. São live classes já salvas. E eu ensino, no Seja um Assunto que você domina, que a comunicação já nasce na infância com problema. Com problema não é problema. Com divergência, que pode se tornar um problema. A mulher, a menina, o feminino desenvolve o cérebro da comunicação, o cérebro racional um pouco antes. E lembre-se, o cérebro racional não é só razão e ser mais racional. Só serve para pôr em palavras aquilo que você sente. As mulheres, as meninas conseguem pôr melhor em palavras aquilo que elas sentem. Porque o cérebro emocional é mais desenvolvido na mulher. Nós temos mais visão emocional. Então para de exigir do seu par, do seu homem, do seu chefe, que ele seja absolutamente emocional. Tenha cuidado se ele começar a se voltar demais para isso. Não que ele vai virar gay, eu acho que não é essa a questão. E também se fosse... Hoje em dia não dá pra falar nada. Esquece esse assunto. Deleta o que eu falei. Mas cuidado com essa exigência de que o homem seja absolutamente emocional, porque você está matando parte dele. Ele não se volta tanto para isso. Isso é mais da mulher. Essa orientação emocional é nossa. E por isso que nós somos tão poderosas. Porque o poder real do ser humano está nas emoções. E se as emoções são mais desenvolvidas em nós, o poder real do ser humano está nas mulheres. E com grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, a mulher já tem o cérebro mais desenvolvido na parte emocional. E isso vai aumentando conforme ela vai se desenvolvendo como pessoa. Nascida na criança, no bebezinho, mais desenvolvido, mais desenvolvido. Porque quando ela fala com os pais fomentam mais isso.
O que você tá sentindo, fulaninha? Querida, já é mais emocional, já tem um apelo mais emocional. Aí vai pra escola, ela encontra outras amiguinhas que falam mais sobre emoções. E aí ela vai pros relacionamentos, vai trabalhar, as mulheres falam mais sobre as emoções, são mais voltadas pro campo emocional. E isso vai divergindo a comunicação, porque o homem fala menos, já nasce com uma evolução mais reduzida em relação à parte emocional. Aí ele vai para a família exige menos da parte emocional. Aí ele vai para a escola, os menininhos já brigam mais, já brincam mais e já falam menos das suas emoções. Aí vai para os relacionamentos, então essa divergência ela vai ampliando. Já é natural fisiológica e a sociedade, o comportamento aumenta ela ainda mais. E tá certo, não precisa mudar isso não. O que precisa mudar? O entendimento. Se a mulher é mais poderosa emocionalmente que o homem, não adianta exigir que ele tenha isso, porque ele não vai fazer isso. Você acha que se a sociedade toda é assim, se a nossa fisiologia é assim, você brigando e militando vai fazer diferença no mundo? Cara, animalzinho irracional, literalmente, nesse caso. Entende? Então, essa comunicação, ela precisa ser clara, ela precisa ser entendida. Conversas difíceis a gente tem com pessoas que a gente ama e que a gente pode ter conversas difíceis. Para de ficar se espalhando com pessoas que não merecem que você tenha conversas difíceis. Vai exigir daquele crush algo que ele não tem pra te dar. Pra que ter conversa difícil com uma pessoa que você não tem relacionamento? Já é difícil ter conversas difíceis. Por isso que o nome é Conversas Difíceis. E a gente ainda insiste em ter com qualquer um. Tá com tempo, né? Oxe, tá sobrando tempo dessa agenda aí pra ficar se perdendo, se gastando. Aí as pessoas vêm aqui na internet, né? A internet é uma maravilha, que é a bagunça. Todo mundo acha que pode tudo. Aí vem lá e comenta um trem no Instagram da gente. Eu sempre vou lá e digo, isso aqui não é democrático. No meu Instagram, quem manda sou eu. Esse é o primeiro ponto. Aí a pessoa diz, mas não vai discutir para evoluir. Discutir com você? Lembre-se da identificação. A pessoa não sabe o que é identificação, né? Malemar sabe escrever. Mas assim, a identificação na psicologia diz o seguinte, você tem os seus pontos de vista, eu tenho os pontos de vista, eu tenho os meus, e a gente vai defender os nossos pontos como cães defendendo um osso. Você não vai conseguir convencer ninguém do contrário na internet, ninguém do contrário que você não conheça. Talvez você não convença ninguém do contrário de nada, nem pessoas que você ama. E não é pra isso. Então pra que a gente tenta? A gente insiste, né? E você vai ver que já, o problema tá na insistência também. Então para de insistir. Comunique claramente as suas expectativas e não aceite menos. E não insista demais. Entenda o equilíbrio entre não aceitar menos e não insistir demais. Vá até um certo ponto, mas quando ficar cansativo, diz, meu Deus, sério mesmo? Zere a sua crença no esforço de que as coisas, para serem boas, para serem maravilhosas, para valerem a pena, precisam de esforço. Essa é uma crença limitante que está arraigada no ser humano, mas que não é nossa. Aliás, está arraigada. A crença limitante do esforço está arraigada na raça humana, mas não faz parte do ser humano. Ouça de novo isso que vai fazer sentido. Alinhe as suas expectativas. Além de comunicar de uma forma clara, alinhar as expectativas. Certifique-se que aquilo que você tem, que aquilo que você espera é a mesma coisa que o outro quer, que o outro tem para dar e principalmente que ele está disposto a dar. Porque talvez eu tenha para dar, mas talvez aquilo faça parte de um projeto meu a longo prazo que se eu dispor para alguém, não vai funcionar para mim. E se não funcionar para mim, ali na frente eu paro e para todo mundo que está perto de mim. Eu nunca vou esquecer. Eu tinha, por formação, eu sou fisiologista do exercício, tinha uma academia. Chegou a ter uma rede de academias e estava tudo sendo formatado para ir para franquia. E nesse momento, eu começo a trabalhar no mundo dos negócios. E quando eu começo a trabalhar no mundo dos negócios, começo a viajar muito, começo a ganhar muito dinheiro. Muito mais do que eu ganharia na franquia da academia. Depois que a franquia já estivesse pronta. Com muito investimento, com muito dinheiro e com muito tempo. Porque só quem tem um conhecimento mínimo de franquia entende o quanto isso dá trabalho no início. É basicamente inviável. A não ser que seja algo que exploda, né? Mas assim, é muito esforço. E aí chegou um momento de decisão meu, em que eu tinha que entender como é que eu ia manter um negócio meu ainda pequeno, que estava indo para a franquia, que exige muito dinheiro e muito esforço, muito tempo meu de dedicação, e como eu mantinha algo que eu estava fazendo que eu amava desesperadamente, que me dava muita grana. Eu queria manter os dois. Só que para manter os dois eu precisava de pessoas aqui que mantivessem, que me ajudassem, que fossem
aguerridas de verdade, que provassem que tudo aquilo que elas tinham me falado, não, a gente vai chegar junto, a gente vai fazer junto, ia funcionar. E eu cheguei para essas pessoas e disse, olha, agora é o momento. Eu tô saindo desse negócio no gerenciamento, eu posso ficar como investidora, mas eu preciso trabalhar, viajar e fazer tudo isso que eu tô amando, principalmente para conseguir dinheiro para pagar essa base. Porque se eu não fizer isso, nós não vamos conseguir. Como especialista em negócio, como eu me tornei especialista em negócio, eu comecei a olhar aquele negócio pequenininho de forma diferente. Eu disse, cara, era muita ingenuidade minha achar que eu ia conseguir sozinha. Com aquelas pessoas, sem dinheiro. Porque aquelas pessoas não tinham dinheiro, elas tinham um trabalho delas. Estamos aqui e podemos fazer. Eu disse, pois é, quem é que traz a grana? Eu não vou ter essa grana se eu não trabalhar nesse negócio. E esse negócio exige meu tempo, porque exige que eu viaje. Eu não consigo me dividir em duas, certo? Então eu disse, eu preciso que vocês estejam aqui e eu atuo como investidora. E foi aí que o negócio quebrou. Porque essas pessoas disseram, não, mas peraí, se você não tá na frente, o que a gente faz? Não sei o que lá. Não foram treinadas para isso. Erro meu. Tinha uma dependência muito grande de mim. Eu ainda não entendia como tornar um negócio independente, mais independente do seu gestor. Lembre-se, milionários criam essa dependência. Bilionários criam todo um ecossistema que se alimenta sem essa necessidade imensa dele. Porque aquela história que o meu pai disse a vida toda e que eu acreditei até nesse ponto, nesse momento, que o olho do gado... O olho do gado... Nesse caso poderia ser Freud, obrigada. O olho do dono engorda o gado. Você acha que Jorge Paulo Lemann, hoje em dia não é mais um bom exemplo, mas é um exemplo que a gente tem aqui, que fez um grande sucesso, inclusive. Se ele ficasse lá nas empresas dele, todos os dias ele conseguia fazer o grande patrimônio que ele fez e as negociações imensas que ele fez. Ah, mas Jorge Paulo Lemann não é um bom exemplo. Ok, então vamos acelerar? Vamos acelerar mesmo? Elon Musk. Você acha que se ele tivesse que ficar lá com a barriga no balcão, como meu pai dizia, meu Deus do céu, meu pai não saía, ele tinha uma farmácia, não saía daquela farmácia nem por decreto-lei. Meus pais já estavam separados, cada um num estado. Ele vinha pra trazer a gente, ele voltava. Ele chegava, deixava a gente e já voltava. Passear era um inferno. Vamos pra praia? Vamos. A gente chegava na praia, punha o pé na praia, na água, voltava pra casa. Como assim, gente? Não, preciso estar na farmácia. Que se eu não botar a barriga no balcão lá. Tu imagina Elon Musk botando a barriga no balcão? Essa é a diferença. Então a gente precisa ter esse desapego, esse desalinhamento, entender, esse alinhamento, entender o que o outro está disposto de verdade a dar. Oi, Deie, tudo bem? Seja bem-vinda. Aliás, tá todo mundo quieto hoje, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, façam aqui. O quinto ponto que eu coloquei, de novo, é a imposição de limites e saber dizer não. E não é só para pessoas ingratas, é saber dizer não para qualquer pessoa, é saber dizer não muitas vezes para si mesma. Só que não é só dizer não para si. Não é dizer não para si nos momentos errados. Você quer mais saúde, mas você diz sim para o que você não deveria comer, você diz sim para o seu sedentarismo, e você diz não para a sua felicidade. Que desalinho. Entende o quanto a gente está desalinhado? O quanto a gente desequilibra isso tudo? E o sexto ponto aqui, cure a si. Eu já disse pra vocês, tem uma influencer bem famosa que diz assim, a gente não precisa curar nós mesmos, que nós já... Que é isso, a gente não tá doente? A gente tá doente, sim. Mas a cura começa em si. Aliás, a única cura que existe é em si, porque o único sentido que faz sentido é pra dentro. A gente tem muita coisa pra curar. Nós temos uma disfuncionalidade ancestral. Os nossos ancestrais se guerreavam. Matavam por pouco e nada. Nós temos isso, essa herança. Infelizmente ou felizmente, seja lá o que for, foi isso que nos trouxe até aqui. Porque se alguém da minha família matou alguém da sua família, é por isso que nós duas estamos aqui. Lá atrás, né? Lá nas guerras, eu tô falando, não os meus pais ainda, nem meus avós. Tô falando de muito tempo, isso é antigo. Mataram o salvador da humanidade. Prenderam ele numa cruz. Pregaram ele numa cruz. Açoitaram. Cuspiram. E a gente acha que essa racinha desprezível. Ai, ai. Se nem Jesus conseguiu, né? Aí vai você lá,
querer dar uma de salvadora, mas já vou chegar lá. Então, cure a si, entenda que o outro é uma escolha dele. O comportamento do outro é uma escolha dele. Se ele for um Dom Juan de merda, respeite. Olha só como o respeito é incrível. O respeito é tão maravilhoso que você consegue respeitar uma pessoa se ela for de merda. Você não precisa aceitar o comportamento. Você pode se afastar, mas você aceita. Você diz, você quer ser uma pessoa de merda, quer ser uma pessoa ingrata? Tudo bem, mas vai ser fora daqui. Tchau. Acesso negado. Esse jogo eu não jogo. Essa mesa eu não sento. Tchau, tô saindo. Volte para o raio que o partiu. Olha como o respeito é maravilhoso. Você não vai conseguir mudar a pessoa. Lembra que eu falei de identificação? Antes, aliás, tem que fazer uma live class sobre identificação. Para explicar bem como é isso. O quanto a gente é identificado com os nossos princípios, com os nossos... de onde a gente veio e tudo mais. Só que isso é uma identificação cega. Ela não é clara. Como é que a gente pode ser identificado com os nossos princípios e não entender os nossos valores negociáveis? Vou explicar. Princípio que eu aprendi com meu pai. Que o olho do dono engorda o gato. Então eu aprendi aquilo por muito tempo. Eu criei uma empresa com esse olhar. A Miranda estava lá diuturnamente. A Miranda ia para as férias, casada, com um cara maravilhoso, legal, gente boa e tudo mais. Pois a Miranda levava coisa da Miranda One Place da minha academia para trabalhar. A desgraça não conseguia desconectar. Era só Miranda One Place, o dia inteiro, todos os dias, o dia inteiro, todos os dias. Não tinha mais nada além disso. Era só academia. Eu ainda sou bastante obsessiva, faz parte de mim. Mas, cara, depois que eu parei com isso, que eu comecei a fazer dinheiro de verdade. E ensinar as pessoas a não fazerem isso, inclusive. O sétimo ponto é, não banque a salvadora. Olha isso, se nem Jesus conseguiu, vai você lá querer tomar conta da vida do outro. Querer mudar o Dom Juan de merda, ensinar pra ele que o que ele tá fazendo é fake, mentir não é legal, que você precisa ser grato, não pode ser ingrato. Essa live class não serve pra você ensinar ninguém a nada. Nem eu não ensino ninguém a nada, gente. Eu tô aqui compartilhando o que eu acredito sobre isso, que amanhã talvez tenha mudado. Só o perfeito não evolui. E como disse o moço lá do PS Eu Te Amo, do filme que eu falei antes, se você quer não cometer erros, você tá na raça errada, seja um pato. Porque o ser humano já tá fadado. Então não banque a salvadora. Pare de querer tomar conta da vida do outro. E o 8, gerencie a sua carência, suas emoções. Leia o Seja um Assunto que você domina. Para você ser um assunto que você domina. Para não mais permitir que os outros dominem o assunto que é você. Para você ter um autoconhecimento tão suficiente que te faça suficiente. E isso só acontece se você fizer o 9º ponto, que é praticar o seu estado pleno de presença. Você estar no momento presente o suficiente para ser capaz de gerenciar as suas emoções, sem estar perdida no passado, sem estar ansiosa para o futuro, aqui e agora. Literalmente agora vai ser um capítulo do Seja um Assunto que você transcenda, em que eu evoluo o estado pleno de presença para o agora. E no estado pleno de presença você faz a sua inteligência emocional, que não seja um assunto que você transcenda, eu vou evoluir para inteligência quântica. E tudo isso, esse pupurri de coisas, faz com que você explore a sua inteligência sedutora. Então, gerencie as suas emoções. Não tem como você lidar com pessoas ingratas sem você gerenciar as suas emoções. E o último ponto é saia do papel de vítima, que espera recompensa toda vez que faz alguma coisa para alguém. Ai, você foi uma boa menina, esperando validação externa, esperando validação alheia. A vítima sempre sente que os outros estão sendo ingratos com ela. Aí o outro não fez, o outro devia ter feito, olha a expectativa. Essa última parte da live class, o olhar da Miranda sobre ingratidão, é para falar como Jesus Cristo mostra a ingratidão. Os ensinamentos dele, do nosso irmão máximo, a respeito desse sentimento tão doloroso. O que ele ensina sobre isso? Não é mais agora sobre a Miranda, é o que ele ensina sobre isso. Mas é claro que nessa live class eu falei, primeiro, o conceito de ingratidão, tanto pelo ponto de vista do Google quanto o olhar da Miranda sobre ingratidão. Depois, como identificar pessoas de merda ingratas e afastar-se delas. E então, como lidar com a ingratidão, tanto a sua quanto a dos outros. A gente viu aí muito disso. E essa última parte eu quero citar Lucas, no capítulo 17, na parábola dos 10 leprosos.